Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando a nossa live com o tema espiritualidade, como que a espiritualidade influencia na saúde, na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional, como que nós podemos usar o conhecimento, usar a nossa prática espiritual para cuidar da nossa saúde. Como profissional de saúde, o psiquiatra, o psicólogo, o cardiologista, como ele pode usar a espiritualidade para ajudar no tratamento do seu cliente, certo? Porque do seu paciente. Porque muitas vezes a pessoa acha assim, mas será que eu devo tocar no assunto espiritualidade do meu paciente? Será que às vezes não seria até uma certa segurança para falar sobre esse assunto? Mas pelo contrário, é muito importante você falar com o seu paciente acerca da espiritualidade. Você perguntar para ele qual que é a sua espiritualidade, se ele tem, qual que é a importância da espiritualidade, como que ele aborda aquilo que ele está passando, mas dentro da sua visão espiritualizada, dentro da sua visão religiosa. Isso vai deixar o paciente feliz, vai aumentar o contato, vai aumentar assim, você vai aumentar o vínculo com o paciente. A palavra certa é essa, é vínculo, porque ele vai poder falar de algo que é muito particular dele e com certeza vai ajudar no tratamento. Estamos esperando mais um pouquinho, tem mais pessoas entrando. Vários amigos aqui já deram sinal que estavam aguardando o início. Então vamos esperar mais um pouquinho para nós começarmos a falar sobre a espiritualidade, sobre como que ela impacta na nossa vida emocional e na saúde mental. É um tema muito importante, é o meu trabalho. No consultório eu atendo pessoas que estão passando por alguns processos, por alguns conflitos, e tudo é variável que vai ajudar a pessoa, certo? E a vida religiosa, onde ela exerce a sua espiritualidade, também faz parte. Então isso também vai ajudar e em alguns casos vai ser motivo de estresse também. O ambiente religioso, o ambiente espiritual, também exige de nós habilidades de negociação, habilidade de argumentação, exercer a nossa capacidade, nossa empatia, nossa paciência, e isso vai ser necessário dentro de um ambiente espiritual também. Mas eu vou falar também um pouco sobre, não quero dar a palavra final, lógico, mas vou falar um pouco sobre o que seria religiosidade, o que seria a espiritualidade. Porque para alguns ainda há aquela visão que a ciência e religiosidade, ciência e espiritualidade não pode misturar. Mas, na verdade, dos anos 80, começaram muitas pesquisas acerca da ciência enxergando o lado da espiritualidade, porque essa visão negativa da religiosidade existia com muita força, principalmente em questão do século XIX, mais ou menos, houve o foco no positivismo, o foco na ciência, como que se a religiosidade e a espiritualidade fosse uma fraqueza, fosse argumento de quem não tinha condição para aguentar a vida, mais ou menos isso, como se fosse uma fuga, né? Mas é uma visão deturbada, porque lá atrás os primeiros filósofos, os grandes cientistas, a maioria partiram para o estudo da ciência,
para entender o mundo, entender a criação, a criatura, mas partindo de uma visão do Criador. A maioria tinha uma visão do Criador sobre todas as coisas. Tanto é que o conhecimento, todos sabem que originou inicialmente dentro das igrejas, dentro as faculdades tiveram início dentro de um ambiente espiritual. Depois que houve uma rebeldia da ciência, como querendo dizer assim, eu já estou crescido, não preciso mais da espiritualidade. Mas hoje, a visão holística, a visão integrativa mostra que nós temos sim um componente espiritual, um componente subjetivo, e isso só se explica dentro da espiritualidade, certo? A nossa religiosidade, como que ela se manifesta? O que seria a religião? A religiosidade é quando eu exerço a minha espiritualidade, ou seja, eu pratico a religiosidade, a religião, num grupo, numa comunidade, então aí seria a religiosidade. Agora, a espiritualidade é o meu contato com o transcendente, é a minha fé num Deus, a fé nos anjos, é uma fé no invisível, uma fé que existe um Criador, que existe algo a mais. Este algo a mais é a minha espiritualidade, que eu creio que existe um Criador de tudo, algo que dá sentido a tudo. Quando eu tenho essa relação com o sagrado, com o transcendente, quando eu saio do material, eu entro no subjetivo, no imaterial, para explicar a vida, explicar alguma situação. Neste caso, eu estou vivendo uma espiritualidade. Agora, eu posso exercer essa minha espiritualidade sozinho, sem frequentar uma comunidade. Mas geralmente, no mundo inteiro, geralmente a maioria exerce a sua espiritualidade dentro de uma comunidade. Por isso que essa live nós vamos falar dos benefícios da espiritualidade e já vou adiantando que um dos benefícios seria esse, ou seja, você está dentro de uma comunidade, você está estabelecendo vínculos, você está tendo um suporte social, você está tendo um bom apoio. Então, se você está passando por algum problema de saúde, um problema financeiro, um problema que você não está conseguindo achar a resposta, está tendo alguma dificuldade, partindo do princípio que você vive numa comunidade e essa comunidade compartilha, ajuda, estão ali como irmãos, então você vai ter um apoio a mais, sim. Então, dentro da psiquiatria, dentro da psicologia e outras pesquisas, eu vou comentar aqui até o final da live. Por exemplo, cardiologistas fazendo pesquisas e mais pesquisas do benefício de pessoas que têm um apoio espiritual, um cuidado com a sua religiosidade, tem uma qualidade de vida diferenciada. Por quê? Na parte de cardiologista, é óbvio, a maioria daqueles que frequentam que tem uma certa espiritualidade e tem uma religiosidade, a maioria delas ensinam para você não ter vícios, para você ter uma boa qualidade de sono, para você não ser glutão, não comer demais. Esses cuidados, as pesquisas, agora já estou falando da ciência, comprovam que realmente há um ganho. Há um ganho de saúde física, estou falando no caso do cardiologista, e nas pesquisas dos psiquiatras, dos psicólogos, há um grande ganho na saúde emocional, porque a pessoa ela tem uma visão de mundo mais ampla e também quando ela adoece, ela reconhece mais fácil que ela adoeceu, quando ela tem uma visão, quando ela tem um ambiente espiritual que está te fazendo bem. Mas também existe, vamos falar durante a live, do ambiente religioso, o ambiente da comunidade, o ambiente espiritual, que às vezes pode causar algum dano à saúde, certo? Mas
vamos entrar com mais profundidade, com mais detalhes durante a live do que seria esse ambiente que pode ser causador de algum estresse e que pode também desencadear uma crise de ansiedade, pode desencadear uma depressão e até às vezes a pessoa até passa pela cabeça de desistir até da espiritualidade. Ou seja, ela generaliza uma situação, uma crise, um mal-entendido às vezes com uma irmã, um amigo, um companheiro daquela visão religiosa, ou de algum líder, de algum colega, generaliza no ponto de dizer até assim, não tenho mais fé, não tenho mais espiritualidade, porque estou decepcionado com tal situação. Isso aí seria uma visão infantil. Infantil no sentido emocional e uma visão infantil também no sentido espiritual. Por quê? Nós estamos partindo do princípio de que o meu irmão, o meu parceiro naquela comunidade religiosa, que ele não pode falhar, ou que ela não pode falhar, que ela, por estar talvez num cargo diferenciado, ou por ser meu colega de igreja ali, teria que ser santa, teria que ser perfeita, não poderia errar, não poderia falar algo que me ofendesse. Quando na verdade não é assim. Quando eu ou meu paciente se direciona para uma espiritualidade, onde ele vai frequentar um culto, uma reunião, uma missa, uma palestra, porque a espiritualidade depende do meio ao qual você frequenta, certo? Qual que é a intenção? A intenção de você frequentar aquele ambiente é você crescer, é você se tornar, você se transformar, na verdade. Você ser uma nova criatura, você ter um renascimento, você ser uma pessoa melhor. Então, quando neste ambiente há uma crise, há um estresse, e o primeiro pensamento que vem é eu desisto da minha fé, então sua fé não era uma fé calçada ainda, é uma fé infantil, é uma fé que ainda era uma religiosidade extrínseca. Eu vou explicar melhor o que seria isso aí. Vou explicar quem lançou essa teoria, um estudioso da espiritualidade. Porque não podemos confundir a nossa fé, a nossa transcendência, aquilo que nós cremos, com algo próprio do ser humano, que é a falha. O ser humano tem tendência a falhar. O ser humano erra. Eu erro, você erra. Às vezes, essa crise, esse estresse que houve no seu grupo religioso, às vezes você não consegue perceber, mas às vezes foi você mesmo que causou. Sabe assim, a pessoa causa a situação, a pessoa sofre pelo conflito e ela também quer punir os outros pelo conflito, sendo que às vezes, na verdade, está punindo a si mesmo e está quebrando um acordo, uma conversão, uma ideia que ele tinha do que era a espiritualidade. A espiritualidade não quer dizer que você não vai ter lutas, dificuldades. Por isso que é muito interessante no seu grupo religioso, na sua comunidade, você ter líderes, ter amigos, o qual você pode confiar, que você pode conversar e falar das suas dúvidas, falar do seu sofrimento, para que essa pessoa possa te ajudar. Na clínica, às vezes, quando acontece isso, que eu estou atendendo algum paciente e que ele narra alguma história nesse sentido, eu os dou como sugestão o que ele acha de talvez ir numa outra reunião. Eu pergunto, será que não teria uma outra igreja, um outro grupo dentro da mesma cidade
ou em outra cidade, dessa mesma fé, do seu mesmo conhecimento, onde você possa frequentar, será que nesse outro grupo todos pensam igual a esse outro? Sabe assim, oferecer um leque de opções para a pessoa pensar e analisar, sempre respeitando a espiritualidade dela, não direcionando para esse lugar ou para outro lugar, ou até a desistir da espiritualidade, porque ela já está sofrendo, porque ela quer manter a espiritualidade dela, só está com conflitos, só está tendo dificuldades. Para a Organização Mundial da Saúde, nós temos ter uma boa saúde física, mental, não quer dizer que está saudável, porque nós temos que estar saudável como um todo, né? E muitas vezes, se na minha visão espiritual de mundo, se na minha religiosidade, no meu mundo emocional, eu não tenho recursos para enfrentar a vida, para resolver situações, então eu estou aparentemente com saúde, mas não estou com saúde. Porque eu não estou conseguindo desenvolver o meu potencial, eu não estou conseguindo lidar com o estresse da vida, eu não estou sendo produtivo e eu não estou conseguindo contribuir e ajudar com a minha família. Para mim estar com perfeita saúde, eu tenho que estar florescendo, eu tenho que estar vivendo bem comigo, com a família e com a minha comunidade. Espero que vocês estejam entendendo. Estou indo assim, devagar, de propósito, com esse tema, porque ele é um assunto delicado para nós falarmos. Mas temos que falar, porque faz parte das variáveis para que nós tenhamos uma perfeita saúde. Assim como a vida financeira importa, o casamento importa, o trabalho importa, a faculdade, os estudos também é uma variável que importa na minha felicidade, na minha vida. A minha visão espiritual, a minha religiosidade também. Se esses lados que eu falei estiverem bem organizados, mas na vida religiosa e espiritual tiver um conflito, atrapalha todos os lados. Então nós temos que estar plenamente resolvidos, ou pelo menos tentando administrar todos os campos da nossa vida. Para isso, nós precisamos desenvolver técnicas de enfrentamento. Chama-se coping religioso, ou seja, é uma palavra em inglês, mas quer dizer o seguinte: coping religioso, coping quer dizer enfrentamento. Quais os recursos que eu tenho para enfrentar aquela situação? Exemplo, se você tem um problema na parte financeira, quais os recursos, o que você vai fazer para resolver sua parte financeira? Agora, se você está passando por uma parte emocional, uma parte financeira, uma parte de saúde que está te adoecendo, e você tem um enfrentamento religioso positivo, você vai conseguir atravessar melhor essa situação. Porque com um enfrentamento religioso positivo, você vai orar ao seu Deus, você vai fazer a sua parte, você vai entender que em outras situações que passou por isso, Deus abriu uma porta, abriu um caminho, você sabe que você pode confiar, que o Senhor, no final, ele tem a solução. Isso não quer dizer que você não vai fazer a sua parte. Então, isso seria um enfrentamento religioso positivo. Agora, um enfrentamento, um coping religioso negativo, é você achar que Deus que tem que resolver, que você não precisa fazer nada, que você já está pensando até em largar a sua espiritualidade, ou você colocar assim: essa doença que eu tenho, esse sofrimento que eu tenho, é Deus que vai sarar, é Deus que vai cuidar, eu não vou tomar remédios porque eu sou contra antidepressivos, eu sou contra ir no psiquiatra, eu sou contra ir no psicólogo, porque é Deus que vai tirar, Deus que vai resolver. Então isso é uma visão religiosa negativa. É um enfrentamento que você está usando a religião de forma negativa. Por que eu falo categoricamente que é de forma negativa? Tá, se você tem um problema no dente, no canal do dente, está passando por dores terríveis, você não se nega a ir no dentista. Não é verdade? Você não fica esperando colocar nas mãos de Deus.
você está passando por um processo de um tratamento de diabetes, você teve cólica no rim, você está passando, algum amigo, alguém está passando por o câncer. Nós não vamos atrás de todos os recursos e também oramos, também pedimos para Deus. Então isso é usar o enfrentamento, usar a religiosidade de uma maneira positiva. Mas se eu ajo positivamente para essas partes que eu falei e para a parte emocional, ou até para algum atrito que teve entre um irmão e outro, uma colega de igreja, parceiro no lugar que você exerce a sua espiritualidade, você coloca nas mãos de Deus e você não faz a sua parte, está errado. Onde está o perdão? Onde está a humildade? Onde está a empatia? Onde está você realmente mostrar que essa espiritualidade está fazendo de você uma pessoa melhor? Mesmo que lhe seja caro, mesmo que seja difícil para você, mas qual o exemplo que Jesus deixou? Foi de enfrentar, de ofender, de não perdoar? Ou foi de amar, foi de perdoar, foi de amar o próximo como a si mesmo, foi de dialogar com o inimigo, foi de ver a situação da mulher adúltera e ver se não haveria um jeito de amenizar aquela pena? E o filho pródigo, ele desprezou, na parábola do filho pródigo, o filho pródigo teve ou não teve outra chance? Então, quando nós vemos todos esse exemplo de Jesus, nós estamos usando o coping religioso, o enfrentamento positivo, certo? Então, e muitas vezes a pessoa usa esse enfrentamento negativo e ainda coloca Deus no meio, sabe? Arruma citações para que possa justificar. Assim, vou deixar na mão de Deus, tudo é no tempo de Deus, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ser ativo, porque os homens erram. Você erra, eu erro. Vamos, mesmo quando nós não erramos, é melhor nós pedirmos perdão, é melhor nós jogarmos água fria numa situação e promover a paz, porque nós erramos o tempo todo. A ideia é errar menos, mas nós sempre estamos errando. Então, como Paulo deixou escrito em uma das cartas, quando depender de vós, tende paz com todos. Mas o paz com todos é todos mesmo, principalmente com você mesmo. Tem pessoa que não tem paz consigo. Se eu não tenho paz comigo, se eu vivo me punindo, como que eu vou ter paz com os outros? Porque eu já não cuido bem de mim, eu já não faço bem para mim mesmo. E a nossa espiritualidade, nós temos que viver uma espiritualidade, uma religiosidade intrínseca, não uma religiosidade extrínseca. Eu vou citar para vocês aqui um pesquisador da espiritualidade, um cientista, que ele, nos anos 50, ele escreveu muito material, foi um pesquisador da faculdade de Harvard, o professor, doutor Gordon Albert. Ele pesquisou muito sobre a religiosidade extrínseca e intrínseca, porque ele queria entender um ponto. Naquela época, nos anos 60, estava no auge, dos anos 50 para 60, no auge, o racismo nos Estados Unidos. E muitos dos que brigavam, que lutavam, que defendiam a bandeira da igualdade entre os homens, eram religiosos, certo? Mas muitos dos que praticavam, que defendiam, que pegavam em armas, também eram religiosos. Quando não da mesma igreja, do mesmo grupo, com ideias completamente diferentes, com interpretações equivocadas do ser humano. E nesse estudo, o professor Gordon Albert, ele colocou a teoria, colocou o seu pensamento através da religiosidade intrínseca e religiosidade extrínseca. Na religiosidade intrínseca, a pessoa vive de acordo com aquela espiritualidade, daquilo que ela entendeu que é fazer o bem, que é vir para fazer
a diferença no mundo, amar o próximo, é a essência da espiritualidade da maioria dos caminhos, da maioria das religiões. Já na religiosidade extrínseca, que foi o que ele colocou de uma forma assim, muito categórica, ele diz o seguinte: são pessoas que não estão pensando em servir-se, em servir ao outro, viver para servir. É pessoa que quer servir-se, na verdade, da espiritualidade. Ou seja, ela quer ver os benefícios para ela, para o grupo dela. Ela enxerga que ela veio para reinar, porque agora ela tem a luz, ela tem o caminho santo, ela tem a verdade absoluta e ninguém pode contestar ela, porque ela já tem a verdade absoluta e ela quer viver a parte externa da religiosidade, ou seja, ela quer ter a prosperidade, ela quer ter uma vida farta, ela quer que todo mundo concorde com o seu pensamento e saiu fora disso, não serve. Nessa religiosidade extrínseca, o pensamento a igreja, o Deus, o espiritual tem que me servir. O espiritual, os mandamentos divinos é para me ajudar, não é para eu me sacrificar. E está totalmente fora dos ensinamentos, porque a maioria não estou falando só do cristianismo, tá? Estou falando espiritualidade. A maioria prega o desapego, prega que você tem que ajudar o outro, que você tem que perdoar, que você tem que ter amor. Para perdoar, para amar, para desapegar, não é fácil. Você tem que tirar de si o egoísmo. Você tem que tirar o pensamento do eu. E isso não é fácil. Por isso que a religiosidade intrínseca exige um novo nascimento. Existe eu tenho que me transformar. Se esse caminho novo que eu conheci me fez uma pessoa melhor, me transformou, realmente nasceu uma nova criatura. Realmente é uma pessoa que está melhorando. Mas se essa religiosidade me faz uma pessoa com mais dificuldade de conviver com os outros, então é uma religiosidade extrínseca, é só de aparência. Na essência, não mudou, não entendeu. E isso acontece muito em todos os meios espirituais, porque a pessoa foca somente num determinado ponto. Ela não abre a mente. E, na verdade, ela foca com uma certeza. O ser superior está comigo. Eu estou fazendo a vontade de Deus. E se apega em alguns pontos. E não ouve o contraditório. Não consegue conversar com outras pessoas. Porque o ser dogmático, o ser fanático, está em todas as áreas, existe. Existe na religião, existe no conhecimento, existem doutores, existem pessoas com doutorado, com mestrado, que seguem a sua vida somente naquela sua visão de mundo. Não aceita de maneira nenhuma um outro tipo de conhecimento. Ele usa o viés da confirmação, ou seja, ele se apega a tudo aquilo que confirma o estudo, a pesquisa dele. E o que é dos outros não tem evidência, não foi uma pesquisa muito bem feita, precisa fazer mais estudos de meta-análise, precisa juntar vários estudos para confirmar isso aí, porque não sei não, eu não confio muito nessa instituição, porque só vale a visão dele. Ele não vai pelas evidências. E as evidências nós temos que olhar. Mesmo o religioso, mesmo o cientista, ele tem que se pautar pelas evidências. Eu tenho que ver o que tem acontecido com outros grupos, o que tem dado certo, o que tem dado errado. E procurar as evidências dentro do seu campo filosófico também, dentro daquilo que você lê, dentro daquilo que você estuda.
E vou deixar também aqui uma sugestão para vocês, lembrando que o que estou falando aqui serve para qualquer espiritualidade. Não, eu sei que a maioria pelo menos dos que me seguem, dos meus pacientes, são cristãos, mas tem outros caminhos, então serve para todos. Como usar essa espiritualidade de uma maneira saudável no dia a dia? Eu já falei da maneira que não é saudável. Como que seria saudável usar essa espiritualidade? Primeiro, faça leituras espirituais do lugar que você está. Leia, pesquise, procure evidências para ver se você não pode cada vez melhorar, se aprofundar mais dentro desse seu conhecimento, para que você possa realmente continuar o processo de transformação, de crescimento. Segundo, oração, meditação, momentos de silêncio, momentos de paz. Todos nós precisamos de momento em que nós nos distanciamos de nós mesmos, distanciamos dos problemas. Alguns fazem isso jogando bola, outros fazem isso nadando, outros correndo. A atividade física também proporciona isso, esse distanciamento. Mas estamos falando aqui de uma visão espiritual. A oração. Separe alguns minutos do seu dia para fazer uma oração, para fazer uma meditação, se no seu grupo religioso é chamado de meditação, mas tenha uma rotina de momentos com você mesmo, momentos de oração. E tem pesquisas, a Zila Sanches, da Unifesp, a doutora, o doutorado dela, ela estudou pessoas em situação de pessoas que estavam com problemas com drogas, problemas no uso de crack, pessoas que estavam tentando sair daquela situação de dependência química. Essa é a palavra certa, dependência. A doutora Zila Sanches, da Unifesp, no seu doutorado, ela fez uma relação de evidências da força que a oração dava para os adictos que estavam querendo sair das drogas, naquele momento que dava a vontade, o desejo de usar, e eles faziam uma oração. Eles falavam, olha, a oração, em muitos momentos, conseguiu cortar aquele desespero. Isso ela fez uma pesquisa muito grande, está bem detalhada, é um recurso a mais. Não estou dizendo para não tomar a medicação do psiquiatra. Não estou dizendo para não fazer atividade física, estou falando do efeito que a variável oração foi relatada pelos que participaram desse estudo também, que ajudou no momento de crise. Outro ponto que ajuda bastante, caridade, piedade, ajudar o próximo. Quando você participa de caridade, piedade, você tira o foco do eu. Então isso também proporciona um bem-estar, tanto emocional como espiritual. Outro ponto importante, frequência do grupo. Quem frequenta um grupo religioso semanalmente ou 2 vezes na semana, também tem pesquisas, um farto material de pesquisa que comprova que isso também ajuda pessoas que foram acompanhadas durante 8, 10 anos, um número grande de pessoas, comprovou assim que houve menos depressão, menos casos de depressão, menos problemas cardíacos daquelas pessoas que frequentavam uma comunidade espiritual. Outro ponto que ajuda bastante, o coping, quer dizer, os enfrentamentos, aquilo que você pode fazer dentro de um ambiente espiritual, você pode procurar, conversar, aprender o que fazer para enfrentar os seus problemas, enfrentar as suas ansiedades, seus sofrimentos. E, por último, e muito importante também, tenha modelos. Às vezes, dentro do seu mundo espiritual, do seu lugar, você teve alguma decepção, você passou por algum estresse. Mas também existe o contrário. Existem pessoas modelos, pessoas que você admira, pessoas que você fala, ó, aquela pessoa eu confio, eu posso me abrir, eu posso falar, eu posso pedir um conselho. Tenha esses modelos, converse com essas pessoas. Isso também vai ajudar a você ter uma espiritualidade saudável.
Porque, ó, repito o que eu disse agora há pouco sobre os estresses, que às vezes a pessoa fala assim, vou deixar essa religiosidade, vou deixar esse lugar, e até estou desistindo até da minha fé. É uma visão infantil, porque ao trocar de igreja, ou de grupo, ou de centro, aquilo que você trocar, você vai encontrar pessoas também. E pessoas imperfeitas como você, como eu. E nessa visão imperfeita de que nós estamos precisando de algo para nos completar, nós vamos primeiro tentar nos completar no lugar onde nós já estamos. Não estou falando para você não trocar de lugar. Só estou dizendo que o outro lugar que você for frequentar, você vai encontrar pessoas da mesma maneira. Pessoas com as mesmas falhas. Pessoas boas também. Você também vai encontrar pessoas boas, mas vai encontrar pessoas com falhas. E nós precisamos entender o seguinte, que nós somos formados em 4 partes que nós precisamos sempre estar cuidando. Nós somos bio, psico, sócio e espiritual. Ou seja, bio é nosso organismo, sócio é a nossa condição, o ambiente onde nós vivemos, a casa, condição financeira, conhecimento, psicológico, a nossa mente, a nossa condição de saúde emocional e o espiritual. Então nós temos que cuidar dessas 4 partes. Eu costumo falar assim, é como se nós fôssemos uma casa, as donas de casa, faz quando você tem uma casa de 4 cômodos, certo? Sempre tem um lado da casa que nós não visitamos, nós quase não entramos, não fazemos uma faxina, às vezes só fomos de tempos em tempos para fazer uma faxina, mas na verdade nós precisamos olhar para os 4 lados, nós precisamos olhar para o bio, o psico, o sócio e o espiritual. Por quê? Se eu não estou fazendo atividade física, se eu não estou me alimentando mal, não me alimentando bem, eu vou ficar doente, certo? Se eu não cuido da minha ansiedade, da minha depressão, eu vou passar por mais sofrimentos. Se eu não procuro crescer financeiramente, meu conhecimento, melhorar a minha casa, melhorar algo em mim, algo que eu preciso, uma condição que eu preciso, eu vou ter sofrimentos também, certo? E espiritual. Eu preciso ter cuidado com a minha espiritualidade também, porque isso tudo, essas 4 partes, é que vai fazer eu enxergar o mundo, enxergar a vida. Eu enxergo através de uma lente. Se a minha lente espiritual está um pouco embaçada, eu vou ver tudo embaçado. Eu vou achar que todo mundo está me perseguindo, que ninguém gosta de mim, que na igreja, ou no centro, ou no grupo que eu frequento, as pessoas são falsas. Então eu preciso limpar essa lente e olhar com um olhar diferente. Talvez nessa caminhada toda, para equilibrar todas essas partes, vai ser necessário tomar algum remédio, vai ser necessário fazer terapia, vai ser necessário mudar alguns hábitos, talvez vai ser necessário mudar algumas amizades, sabe? Se você mexer, eu coloquei o exemplo de 4 cômodos da casa, né? Se você visitar os 4 cômodos, fizer uma faxina, dar uma arrumada, mudar alguma coisa, abrir uma janela para entrar um ar, o ambiente já muda. Dá uma equilibrada, fica tudo um pouco mais fácil, fica um pouco mais leve, para que nós possamos viver com mais qualidade, viver com mais alegria. O perigo dentro da espiritualidade, da religiosidade, é a visão dogmática, é a visão fanática, é a visão assim, tem que ser desse jeito. Se não for desse jeito, eu não aceito. Então a pessoa coloca, vou repetir o que eu já falei no início da live, a pessoa coloca assim, eu não vou tomar remédio porque eu não aceito. Eu não aceito tomar remédio. Mas uma observação, não aceita tomar remédio para depressão e para ansiedade, para esquizofrenia e para o pânico. Não, para esses aí eu não aceito tomar remédio. Deus tem que curar.
mas aceita tomar remédio para gripe, aceita tomar anestesia para tratar do dente, aceita tomar remédio para diabetes e aceita tomar remédio para o coração. Isso é dogmatismo. Isso é fanatismo. Vamos falar no português mais claro. Isso é cabeça dura. Mas não vou aliviar. Não é cabeça dura. É falta de conhecimento. Porque tudo aquilo que a gente desconhece, tudo aquilo que a gente não entende, a gente coloca o nome. A gente fala qualquer coisa. Eu já ouvi cada coisa que vieram falar para mim sobre psicologia e eu escuto. Eu tenho que escutar, porque eu não posso brigar. Teve uma pessoa de um certo nível espiritual, de um certo meio religioso, de uma posição muito elevada, que estava passando por uma crise muito grande, uma dificuldade na vida, e comentou alguma coisa comigo de uma situação que aconteceu. E falou que estava tomando alguns recursos, e isso não foi ambiente de clínica, não, foi um ambiente fora. E aí essa pessoa falou para mim assim, você é psicólogo, né? Falei, sou. Falei, então, rapaz, eu passei uma prova, uma situação tão difícil, que você sabe que eu até fui no psicólogo também? E você sabe que até que ajudou? Até que me ajudou? Eu achava que não, mas sabe que até que ajudou? Aí eu fiz aquela cara, né, de tranquilidade e falei, ajudou? Às vezes ajuda, sim. Olha, essa pessoa está dizendo nitidamente que ela não via, hoje provavelmente já mudou, ela não via a psicologia, a psiquiatria como uma ciência. Ela via isso como uma fraqueza. E isso acontece principalmente com os líderes. A pessoa que tem uma posição mais elevada, quanto mais elevada a posição que ela tem no meio espiritual, mais ela acha fraqueza ir no psicólogo, ir no psiquiatra. E quando acontece e acontece muito, posso dizer que está acontecendo muito de uns anos para cá. Eu sou muito envolvido com o meio espiritual, então acontece muito de vir pessoas, lideranças assim, fazer tratamento comigo. Eu falo assim, olha, meus parabéns, porque eu sei que foi muito difícil para você superar todas as barreiras, tudo que foi colocado na sua mente, tudo que você acreditava, tudo que você, para aceitar esse desafio de estar aqui nesse ambiente para falar que está precisando de entender melhor o que está acontecendo com você. Então eu falo, meus parabéns, porque você vai melhorar, eu tenho certeza que você vai melhorar, porque psicologia e psiquiatria é ciência, então há evidências de que vai melhorar um tanto, entendeu? Ou 20%, ou 30%, ou até 70%, 80%, vai melhorar, e você depois vai poder falar, vai poder ajudar melhor outras pessoas, porque você já tem o dom da palavra, você já tem o dom de tocar nos corações, de ajudar espiritualmente. Aí você vai poder validar um tratamento de saúde que Deus deixou à disposição. Você não vai ser daqueles que falam assim, olha, depressão é fraqueza, depressão, ansiedade, é falta de oração. Se tivesse participando mais dos grupos de oração, do grupo de oração das irmãs, não aconteceria isso. Você não vai falar mais isso, porque infelizmente ainda tem companheiros seus de grupo de ministério, de hierarquia religiosa, que ainda fala isso lá na frente de todos, diminui o valor de uma ciência e deixa os seus seguidores, as pessoas que estão ali, muitas às vezes em situação difícil, que adoecem porque ouviram que tem que engolir, tem que passar aquela situação a seco, não pode pedir ajuda. É errado isso, é errado. Eu repito, é errado. Porque vai no dentista, vai no cardiologista. Por que das emoções eu tenho que resolver sozinho? A pessoa está tendo crise de pânico à noite. A pessoa está chorando todo quanto é hora. A pessoa está com dores pelo corpo, tudo quanto é dor que você imaginar. Está tendo outros problemas físicos já.
porque não está tomando o tratamento correto de depressão, o tratamento correto de ansiedade. Não estou falando que não é para orar, não estou falando que não é para frequentar a igreja, pelo contrário. A igreja, a religião, a oração, o grupo de oração das irmãs, o grupo de louvor da igreja, a orquestra, o frequentar, tudo isso faz parte do tratamento, tudo isso é estratégia de enfrentamento para o sofrimento que a pessoa está tendo. Mas limitar a pessoa a somente isso e não deixar ela se tratar é errado. É muito assim, falta de empatia. E às vezes um convencimento que não é espiritual. É falta de humildade, na verdade. Falta de humildade espiritual. Porque aí quando cai dentro da casa dessa pessoa ou com ela, aí ela fala, olha, eu via diferente, eu imaginava diferente. Mas, infelizmente, até chegar nesse ponto, colaborou com o sofrimento de muitos outros. Por isso a ideia de uma live igual essa, para falar da religiosidade, da espiritualidade, como pode ajudar na saúde emocional. Lógico que pode ajudar. É a vida da pessoa, é o lugar que ela procura socorro, é o lugar que ela tem amparo. Se ela integrar a fé, se ela integrar os recursos que ela tem de confiança em Deus, em confiança no espiritual, integrar isso aí, olhando o tratamento também como uma preparação de Deus, ela vai ter condições de evoluir na situação que está e vai viver melhor, vai ter uma qualidade de vida melhor. Não estou falando que ela vai tomar remédio por 6 meses, 1 ano e não vai tomar mais. Muitas pessoas me questionam assim, mas vai ter que tomar remédio por quanto tempo? Eu falo, não sei. Às vezes por 6 meses, às vezes por 1 ano, às vezes por 2 anos, às vezes pela vida toda, porque já se tornou crônico. Aí de novo vem aquela interrogação. Diabetes crônica, toma insulina a vida inteira, desde a infância, problema cardíaco, toma remédio por anos e anos, porque que para a saúde emocional, para o bem-estar, para ter qualidade de vida, eu não posso tomar um remedinho para cuidar dessa parte também. Lógico que não só o remédio. Atividade física, igreja, família, tudo junto. Então, existem casos e casos em que haverá necessidade de tomar medicação por mais tempo. Agora, só para nós encerrar nossa live, que já está no final, tem pessoas que confundem a medicação psiquiátrica e tratamentos com ver pessoas, às vezes, andando na rua que passou por muito sofrimento e está tomando alguma medicação mais forte e está meio travadinho, está com o olhar fixo. Isso aí é pessoas que chegou numa situação muito grave e foi necessário tomar uma medicação muito forte para parar, para diminuir. A maioria não toma essa medicação. A maioria, e pode ver ao redor de você, toma medicação para ansiedade e para depressão e ninguém vê diferença nenhuma. Do jeito que eu estou aqui, eu poderia estar tomando remédio para ansiedade, para depressão, não vai ter sinal externo nenhum. Isso é lenda. Entenderam? Se tiver mais alguma dúvida, pode entrar no meu canal, pode deixar as perguntas, porque a minha ideia é essa, é ajudar, é fazer a psicoeducação. Estamos chegando ao fim dessa live, eu espero ter ajudado com aquilo que nós nos propomos conversar aqui hoje. Voltarei novamente a esse tema daqui a alguns dias, mas temos que falar sobre o assunto. E lembrando o seguinte, às vezes não é só dificuldade que você está tendo, às vezes você está precisando de um tratamento, às vezes você vai precisar tomar uma medicação, porque você está sofrendo muito mais do que precisava. Aí toma a medicação por um tempo, faz terapia e as coisas ficam mais claras, aí para a medicação e consegue administrar melhor a vida. Espero que possa ter ajudado vocês, espero que possa ter contribuído de alguma maneira e deixo aqui uma frase
que talvez vai ajudá-los, vocês, e para aqueles que trabalham com saúde. Olha, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar em uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Você, líder religioso, você que está dentro de uma igreja, você está tocando em alma humana. Então, mesmo tendo todo o conhecimento que você tem, tenha aquela certeza que você está tocando numa alma humana, numa pessoa. Então, não descarte nenhum tipo de ajuda que você possa oferecer. Isso seria muito bom, porque você estaria também dentro de um outro princípio, que eu vou deixar aqui para você dar uma olhada. Ó, aqui em Filipenses está escrito assim, ó: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou seja, não está errado em pensar em estratégias, em maneira de ajudar o próximo. Deus abençoe a todos, grande abraço. Dúvidas, entre em contato. Beijo no coração, um ótimo domingo para todos.